moçada! Então é o seguinte, vou gravar hoje um vídeo sobre curiosidade matemática, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de matemática, mas enfim, eu quero mostrar algumas curiosidades só para vocês verem que o quão bacana é e que de repente pode até te estimular a gostar um pouquinho mais da matemática, ó. Ou não, sei lá. Então vamos lá? De olho na telinha para você entender então a primeira curiosidade. Primeira curiosidade, a Terra não é plana. Aí, terraplanistas, durma com essa, quero ver. Tá, é o seguinte, Eratóstenes foi um matemático grego, tá? Também conhecido por Eratóstenes de Cirene. Cirene é uma cidade que pertenceu à colonização grega, tá? Cirene fica hoje na região da Líbia, na África, tá bom? E Eratóstenes, então, nasceu em Cirene, tá? Conhecido por calcular a circunferência da Terra, ou o perímetro da Terra, tá bom? Nasceu em Cirene, na África, e morreu em Alexandria. Alexandria fica ali no Egito, também na África, tá? 276 a.C. Aí, durma com essa, o terraplanistas. Os caras lá em 276 antes de Cristo descobriu que a Terra não é plana. E vocês aí, puta que... Bom, tá, continue batendo a cabeça na parede que vai valer a pena. Tá. Bom, o que foi que Eratóstenes ele pensou? Ele pensou o seguinte. Então tá, imagine a Terra. Aí, claro, você pensa, mas tu já está partindo do pressuposto que a Terra ela é uma esfera. Calma, garotão, calma. Então, ali seria o centro da Terra, tá? Aí o que Eratóstenes ele fez? Ele estava numa cidade chamada de Siena. Siena é uma cidade que fica ali na região de Toscana, na Itália, tá bom? E durante o solstício de verão no hemisfério norte, que começa em 21 de julho, tá? Ao meio-dia, ele cravou, olha lá, ó, uma haste, uma barra no solo, né? E o que acontece? Nesse momento ele percebeu que não formava sombra alguma, porque ele estava justamente ao meio-dia, né, no solstício de verão. Pois bem, aí ele repetiu esse mesmo experimento em outra cidade, na cidade de Alexandria, tá? Ele foi lá, cravou também uma barra, um haste no solo, formando um ângulo de 90 graus, tá? E aí os raios solares, incidindo sobre essas duas hastes. Pois bem, em Siena ele percebeu que não formava sombra alguma, mas em Alexandria ele percebeu que formava uma sombra. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, bom, só por isso já dá para concluir, né, que existe uma certa curvatura. Se fosse plana, tanto em Siena como em Alexandria não poderia formar sombra alguma, tá? Então tem que ter uma curvatura, tem que ter uma diferença de ângulo para poder formar uma sombra. Tem lógica. E o cara concluiu isso em 276 a.C. E os terraplanistas de hoje bateram a cabeça. Vamos passar vergonha, vai? Bom, continuando. Para não carregar muito essa figura, eu vou transportá-la para cá, tá? Tá, imagine que ali estejam os raios solares incidindo sobre Alexandria e Siena, né? Só formei esses raios solares ali em Alexandria para formar uma reta paralela ali com a de Siena, tá bom? Bom, aí o que Eratóstenes ele fez? Em Alexandria, como formava uma sombra, ele mediu o ângulo que essa sombra formava com a haste, tá? E ele percebeu que deu 7 graus e 12 minutos. Pois bem, ele percebeu que então tinha uma sombra e em Siena não tinha sombra alguma. Então, não tinha ângulo para medir, ok? Bom, aí o que ele fez? Ele mediu a distância entre Alexandria e Siena. Naquela época, a unidade de medida deles lá era um estádio. O estádio onde corriam as bigas, corrida de bigas, guerra de gladiadores, aquela coisa toda. Então eles mediu lá e viu que dava em torno de 5.000 estádios, ou aproximadamente 800 quilômetros hoje,
tá bom? Bom, como dá para perceber agora, olhando essa figura, que eu tenho duas retas paralelas cortadas uma transversal, aquela da Alexandria ali, tá? Então eu lembro do Teorema de Tales, né? Retas paralelas cortadas por transversais. E se existe isso, então significa dizer que existe aquela ideia de ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, colaterais internos e externos, e assim vai. E ele percebeu que, em relação ao centro da Terra, formava o mesmo ângulo. Por quê? Porque são ângulos alternos e internos ali. Ângulos alternos e internos, e eles são iguais. Tá bom? Muito bem. Se existe, então, essas retas paralelas, cortadas por transversais, e esses ângulos alternos e internos são iguais, existe uma proporcionalidade, porque o teorema de Tales é isso, proporcionalidade, tá? E o que é uma proporcionalidade? Proporção é uma igualdade entre frações, igualdade entre razões. Então, Eratóstenes, ele estabeleceu uma razão, uma fração, tá? Como ele estava trabalhando com ângulos, o que ele fez? Ele fez do ângulo menor para o ângulo maior. Como assim? Ele pegou 7 graus e 12 minutos, que seria o ângulo entre a haste e a sombra, e pensou em relação ao ângulo de uma circunferência inteira, que seria 360 graus. Então ele estabeleceu a seguinte razão. 7 graus e 12 minutos está para 360 graus, quer dizer, do menor para o maior. Simplificando esses dois, ele transformou tudo em minutos. Tá? Aí simplificou e descobriu que dá a mesma razão de 1 para 50. Essa é a constante de proporcionalidade. Se é uma constante de proporcionalidade, eu posso utilizar para tudo. Então o que ele fez? Ele pegou agora a distância. Veja, como eu fiz a razão do menor para o maior, eu vou fazer a distância do menor para o maior. O menor seria a distância entre Alexandria e Siena. E o maior seria a circunferência inteira da Terra. Ok? Então ele fez o seguinte, 800, que seria a distância de Alexandria a Siena, está para x, que seria da Terra inteira, a volta inteira. Assim como 1 está para 50, mesma proporção. Sim. Como dá para você multiplicar o produto dos extremos igual ao produto dos meios? Ou ao contrário, o produto dos meios igual ao produto dos extremos? Você tira a conclusão aproximadamente que o perímetro da Terra, né, o comprimento, né, é de 40 mil quilômetros. Dá uma diferençazinha aí pequena, na verdade hoje calculado, com satélites e tudo, dá 40.075, se não me falha a memória. Tá? Diferença pequena, menos de 2% de erro, tá bom? Pois bem, Eratóstenes concluiu isso 276 a.C. Se veja só, tá? E apenas com o quê? Praticamente com retas paralelas cortadas por transversais. Tá? Semelhança, tá bom? Para você ter uma noção das cidades que eu estou referindo, é mais ou menos assim, ó. Siena fica ali, ó, na região toscana, na Itália. Alexandria fica bem ali no Egito. E Cirene fica ali na Líbia. Tá? Só para você ter uma noção de distâncias aí onde que está. Bom, e aí? Espero que você tenha gostado dessa curiosidade matemática. Os terraplanistas que vão para qualquer lugar. Tá? E vocês, um grande abraço. Tchau, até mais.